Olá, eu sou a professora Beatriz Seligman, essa é a parte 2 do nosso grupo de estudos de medicina interna durante a quarentena da epidemia do Covid-19, Faculdade de Medicina da URGS. Hoje a gente vai falar basicamente dos sintomas, do espectro dos sintomas e de como a doença pode se apresentar como uma infecção viral multissistêmica. Já falamos na primeira sobre dados epidemiológicos, já vimos que a maior parte dos pacientes, quase que 80%, se apresentam com sintomas parecidos com uma gripe, febre com características variáveis. No início, os casos leves podem não ter febre, os pacientes mais graves costumam ter febre mais alta, sustentada, e de alguma maneira 99% dos pacientes vão ter febre, fadiga, tosse seca, mialgias. E agora a gente vai um pouco além desse acometimento habitual. Dispneia em 31%, tosse produtiva não é comum, a maior parte das séries botam em torno de 20, 27%. Se falou bastante como anosmia, disgeusia, mas isso não está tão claro quanto é associado ou não à infecção pelo Covid. E outros sintomas menos frequentes, cefaleia, rinorreia e dor de garganta. Hoje a gente vai se ater nas manifestações mais graves e na doença viral com a sua faceta de doença multissistêmica. Então, desde o grupo que evolui para comprometimento multissistêmico ou cardiovascular, eventos trombóticos, e que tem como marcadores sugestivos de gravidade a presença de linfopenia, trombocitopenia, alargamento do TTPA, da ALT, dos dedímeros, até em espectros mais LDH, até em espectros mais amplos, a ferritina, a troponina e marcadores inflamatórios. Já sabíamos que o risco dessa doença aumenta com a idade, com comorbidades, sobretudo doença cardiovascular, e com a presença de hipertensão. Né? A gente pode ver também que uma parcela dos pacientes pode se apresentar contaminados ou doentes, pode se apresentar com sintomas digestivos variados, né? Diarreia em torno de 13%, 10% só com náusea, vômito e febrícula, 9% com dor abdominal. Quanto mais o tempo passa, mais vai se conhecendo sobre a doença. O envolvimento dermatológico pode vir na forma de urticária, de alterações cutâneas do tipo livedo reticulares, alterações mimetizando vasculite, nódulos subcutâneos sugestivos de dermatite neutrofílica, o envolvimento neurológico agora na medida, hoje 22 de abril, que o tempo passa, a síndrome de Guillain-Barré associada ao coronavírus, tromboflebites em seios cerebrais e até mesmo eventos trombóticos. E
cometa. Esse slide, ele mostra um estudo descritivo daqueles 81 pacientes em Wuhan que evoluíram para a insuficiência respiratória. É interessante para a gente revisar o acometimento pelas imagens. Aqui, no caso, são imagens tomográficas. Eles dividiram em 4 grupos. O primeiro grupo era o que não tinha sintoma respiratório, se apresentava com diagnóstico e, por acaso, foi tomografado. O segundo grupo era entre o diagnóstico e sintomas respiratórios, tosse, algum grau de desconforto e surgimento de dispneia. E os grupos 3 e 4 é já entre 7 e 14 dias de evolução do surgimento da dispneia e o quarto grupo de 14 até 21 dias. Aqui as imagens, elas são impressionantes, assim. Quando a gente pega esse paciente aqui, ele está no 3º dia de evolução, é uma tomografia de tórax que poderia passar por normal, mas ela já tem um padrão de ground glass, né, de opacidade em vidro esmerilhado, já tem um pouquinho de septo espessado. Mais frequentemente, as alterações na tomo são no lobo inferior direito, nas fases iniciais. Aqui, no B, a gente já começa a ter envolvimento bilateral e em cima, embaixo, né, em várias áreas do pulmão, não exclusivamente naquele ponto, né? Aqui, uma paciente no 17º dia, e essa é a questão, quem evolui para insuficiência respiratória, quem vai para a CTI, tem internação prolongada, né? Aqui no 17º dia, a gente já pega a consolidação alveolar típica, aqui uma área cística dentro da consolidação, tem broncograma aéreo, como são variadas as manifestações ao longo do tempo. E aqui no 20º dia, um paciente com padrão misto, com broncograma aéreo, com envolvimento de lobo superior, de lobo inferior e também derrame pleural. Tem sido comparada essa multiplicidade de envolvimento de áreas intersticiais, com acometimento alveolar, com espessamento de septo, tem sido comparada às imagens da BUP, da bronquiolite obliterante organizante, né, agora chamado COP. Esse estudo ele é interessante porque talvez aqui na figura não fique tão claro, mas claro, o primeiro grupo, aquele subclínico, ele tinha praticamente um único lobo, ele tinha uma única área do pulmão, em geral o lobo inferior direito acometido. Na medida que a gravidade sobe, que o tempo passa, todas as áreas, as zonas anteriores, as zonas posteriores, todas as áreas, o interstício, os septos, vão sendo recrutados. E esse é o dado interessante, desde o início, embora haja a recomendação de que a tomografia aumenta o risco para infectar, tira o paciente do lugar, ela é alterada precocemente, né? É quase um valor preditivo negativo, um indivíduo com dispneia e um diagnóstico possível de infecção pelo coronavírus, uma tomo normal, praticamente afasta, né? A velocidade com que as alterações radiológicas acontecem é muito característica da infecção pelo coronavírus, né? Aqui a gente tem também a distribuição nos 4 grupos, que na parte inicial praticamente assim só alterações muito pequenas focais e depois vai tendo ground glass, espessamento de septo, consolidação, lesão cística e tudo que existe em matéria de imagem de tórax. Aqui a evolução do 3º até o 18º dia, para ver como a imagem em si, ela também, embora ela seja muito alterada, os pacientes não necessariamente estão tão graves. Essa é uma mulher de 43 anos com a evolução das imagens do 3º dia, quando ela começou a precisar O2 por catéter nasal e tinha marcadores inflamatórios alterados, então ficou em observação. A gente vê que a tomografia tem micronódulo, tem essas áreas juntas aqui já descritas, tem bastante espessamento, né? A tomo não fica normal. Se a gente pega
essa tomo do 18º dia, ela ainda é bastante alterada, ainda tem espessamento de septo e opacidades bilateralmente, mas a paciente evoluiu bem, teve alta 2 dias depois. Então, é interessante assim, a tomo enxerga precocemente, há uma correlação com a gravidade, mas ela não é exclusiva. Esse outro a gente enxerga tudo dos dois pulmões, né? Esse é o 8º dia de uma paciente que surgiu a dispneia no dia anterior, aqui envolvimento completo, não tem área popada em nada desses pulmões, evoluiu para ECMO e ventilação mecânica sem sucesso e teve uma evolução fatal. O que faz? Que coisa difícil a gente lidar com uma doença sem saber o ponto de intervenção ou qual intervenção para além das coisas de suporte é complicado, né? Na diretriz sobre imagem e envolvimento pulmonar na infecção pelo coronavírus, publicada no CHEST e também no Critical Care agora, eles tentam fazer um organograma, né, um fluxograma, se há disponibilidade dos testes, se o teste rápido foi feito e deu positivo, uma imagem no contexto de alta probabilidade de alguém que vai ter uma evolução ruim. Então, alguém acima de 60 anos, ou com comorbidade, ou com leucopenia, ou com leucocitose, marcador inflamatório, LDH alta, plaquetopenia, marcadores laboratoriais que sugerem que esse paciente tem que ser melhor acompanhado, eles consideram a imagem indicada, aceita-se o raio-x, até pelas questões de não mobilizar o paciente, mas sempre lembrando a questão da tomografia ter uma sensibilidade muito maior, ser considerada, a despeito das questões de controle de infecção, o método de escolha, e eu imagino que com o tempo, cada vez mais, havendo a disponibilidade da eco à beira do leito, ela vai acabar, na curva do aprendizado, ela vai acabar substituindo, tem saído nos últimos 7 dias bastante coisa a esse respeito, né? Essa imagem inicial, a partir da evolução do paciente, então, internado em observação, ou não internado, mas com acompanhamento de oximetria, se ele piorou, o segmento da imagem está indicado, e se ele melhorou, ficou estável, não há necessidade de repetir, porque a resolução da imagem é muito posterior à resolução clínica. Já o paciente que não tem o teste disponível, ou que ele vem negativo, mas que tem marcadores de gravidade, talvez tenha que ser observado um pouco mais ou possa se beneficiar da imagem, lembrando que os testes, a PCR em tempo real, ela pode vir falsamente negativa nos primeiros dias, a sensibilidade dela em alguns relatos pode chegar a 70 e poucos %, então não existe nada muito no nosso cenário. A gente está falando de uma doença que é viral, que é uma gripe, que acomete predominantemente o sistema respiratório, mas, na verdade, o que a gente vai falar um pouco mais hoje é da questão de ser uma doença viral inflamatória multissistêmica, acometendo desde coisas assim simples, que não, como alvéolo, dentário, gengiva, trato digestivo, rim, cutâneo, articulações, alterações hepáticas, existe perihepatite, existe colestase intrahepática, a coagulopatia, né, consumo de fibrinogênio, dano, estimulação macrofágica na ponta do espectro, os pacientes podem mimetizar uma síndrome hemofagocítica, né? Podem ter plaquetopenia, leucopenia, ter pancitopenia com ferritina em valores extremamente aumentados e febre alta persistente que não cede com nada. É a mesma doença. Felizmente, esta parte do espectro é uma minoria.
né? Quando a gente fala desse comportamento de doença multissistêmica com evolução grave, muitas vezes fatal, a gente já está falando do envolvimento do coronavírus naquela parte da cascata inflamatória, seja através da produção via ativação macrofágica de citoquinas inflamatórias, interleucina 6, interferon, monócitos, as próprias células dendríticas, todas elas parece, o grande marcador parece ser a interleucina 6, e aqui são os pontos em que anticorpos monoclonais poderiam ser usados, atualmente só em fase de pesquisa clínica a esse respeito, né? Mas existe uma série de dados assim de que é uma doença que acomete os linfócitos T, e não por acaso uma parcela grande dos pacientes tem linfopenia importante na apresentação. A gente vê uma parcela dos pacientes com gravidade tendo menos de 1000 linfócitos, um comportamento como alguém que tem CD4 menor do que 200, né? Lembrando que essa cascata de liberação de citoquinas, ela é, por um lado, as alterações hematológicas e pode, junto, ter síndrome hemofagocítica, né, ativação de coisas inflamatórias. Do ponto de vista de permeabilidade vascular, daí vem as linhas B e esse envolvimento pulmonar tão rico. A gente também tem efeitos sobre o endotélio e sobre uma síndrome de leaking vascular, recrutamento de monócitos e neutrófilos com amplificação de sinais e dano vascular, uma coisa de muita perda do tônus vascular. E no fígado, além de alteração na síntese dos fatores de coagulação, um aumento importante da ferritina, um consumo ou aumento do fibrinogênio e uma diminuição das proteínas de síntese. Tá? Então, a nossa doença, ela passa a ser, a despeito de ser uma doença viral, como ela acomete vaso e como ela acomete o sistema de defesa do organismo, ela pode praticamente acometer todas as regulações do nosso equilíbrio, né? Aqui tem o diagrama do envolvimento cardíaco e ele passa a ser também pela vasodilatação, pela diminuição da oferta tecidual de oxigênio, pela síndrome de leaking, eu tenho um aumento da demanda de oxigênio, é possível infartar com coronárias normais, os pacientes podem ter troponina aumentada, é um dado que não é baixo, e uma necessidade de oxigênio maior. Eu posso ter hipotensão primariamente, ou por sepse, ou por aumento de gasto, ou porque os pacientes estão desidratados e submetidos a uma pressão positiva da ventilação mecânica, ou já há baixo débito, né? Eu tenho o efeito da hipoxemia também levando à isquemia miocárdica, num outro lado, a febre aumentando a demanda e fazendo um status hiperdinâmico, também levando à isquemia miocárdica. Taquicardia persistente, insuficiência cardíaca com disfunção diastólica por taquiarritmia, todo um contexto de envolvimento cardiovascular primariamente miocárdico ou associado. Essa figura mostra a variedade de mecanismos para o envolvimento cardiovascular, desde isquemia miocárdica primária, progressão de aterosclerose, um gatilho para progressão que nem a gente vê com a influenza, eventos trombóticos, eventos tromboembólicos, diátese trombótica e disfunção vascular, aqui demonstrada por aumento de oxirredução, plegia de vasos semelhante à sepse, né? E no lado esquerdo, os diferentes mecanismos pelos quais o dano miocárdico
possa estar presente, desde citoquina inflamatória, levando a miocardite fulminante, taquiarritmia, levando a insuficiência cardíaca por taquiarritmia, disfunção predominantemente diastólica, ou insuficiência cardíaca com disfunção sistólica associada à citoquina inflamatória circulante, ou a ruptura da placa, infarto e distribuição regional. Todos os cenários, fora também sobrecarga do ventrículo direito, embolia pulmonar maciça, aumento da pós-carga do ventrículo direito, todos os cenários de envolvimento cardiovascular ou diferentes mecanismos para choque num paciente com COVID podem estar presentes, e nesse sentido, de fato, a eco à beira do leito ajuda a ver contratilidade segmentar, ver o grau de distensão ou se a cava está contraída, ela vai ser uma boa ferramenta no diagnóstico diferencial da hipotensão e dos sinais de baixo débito num paciente nesse contexto. Do vírus. Então, pacientes com fatores de risco para um quadro mais grave, que se apresentam com sinais de doença aguda, muito prostrados, estase, sepse, febre, diarreia, dano renal, vão estar num grupo de maior risco de uma evolução mais severa, né? A resposta inflamatória de cada um parece ser o grande marcador da progressão da severidade da doença pulmonar. Ela pode ser inferida por alguns marcadores de hipercoagulabilidade nos lugares onde se dosa interleucina 6, a linfopenia, menos de 1000 linfócitos, é um marcador prognóstico, né? A proteína C reativa claramente separa graves de não graves, mas a gente ainda não tem esse ponto de corte, tudo indica que seja mais acinética, associado a normalidades hemostáticas, fibrinólise, produtos de degradação da fibrina, TP prolongado, plaquetas baixas, também biomarcadores cardíacos aumentados, as troponinas, o BNP aumentado, e o dano miocárdico primário ou não, isso tudo, essa questão hemodinâmica, a eco à beira do leito, Doppler tecidual, olhar para a cava, se ela está contraída, se ela está dilatada, vai ajudar muito no manejo do paciente crítico, né? E os desfechos clínicos dos quadros graves, que também podem ser associados a tromboembolismo pulmonar, e aí nós temos que lembrar que aquelas imagens que a gente viu não descartam que tem evento tromboembólico junto. Dedímero é marcador de mau prognóstico, dedímero aumentado tem sido considerado uma indicação de manter esse paciente por perto ou internação, infarto e quadros de ICIV. Os eventos tromboembólicos, seria fácil dizer, bom, se é uma doença que basicamente ela tem trombose, microtrombose e talvez algum grau de sangramento, já que existe CVD, plaquetopenia, poderia se fazer uma decisão assim binária, vamos anticoagular todo mundo, mas na realidade não é tão simples. Os pacientes, se a gente decidir interferir nesse setor da agregação plaquetária ou na aceleração da aterosclerose, ou decidir fazer procedimentos invasivos para a doença aterosclerótica, tem que lembrar o grau de sangramento provocado pelos inibidores de plaquetas, da adesividade plaquetária, né, a interferência com os fármacos em uso. Não há, a gente ainda tem mais perguntas do que resposta. Essa é a diretriz sobre a anticoagulação e ela separa esse triângulo de baixa probabilidade de benefício até gente que merece até ser empiricamente anticoagulado, né? Então, pacientes com COVID leve não teriam indicação, mesmo que tenha dedímero aumentado,
né? Mas paciente com Covid leve, com dedímero aumentado, que está tendo progressão da doença pulmonar, considerar a ideia de anticoagulação profilática desde o início, mas considerar a ideia de anticoagulação plena, e naqueles que demonstram eventos comprovados ou sugestivos, anticoagulação passa a ser uma indicação. Qual é o manejo ideal em relação à anticoagulação? É apenas uma das milhares de perguntas que se tem sem ter respostas, mas claramente ele é um gatilho para eventos trombóticos, né? Entretanto, tem que lembrar que os pacientes ficam em CTI em tempo prolongado e começam a ter todas as coisas associadas à CTI, infecção de catéter, sofrimento renal, uso de fármacos, né, doença renal dialítica e anticoagulação não são companhias que tenham se dado muito bem até aqui, né? Então, é mais uma pergunta sem resposta. É importante falar poucas coisas sobre envolvimento renal. Agora, na medida que a gente já tem mais dados sobre a doença, está surgindo, né? Seja por decorrência direta, não parece ser uma coisa comum a injúria renal aguda primariamente associada ao Covid-19, com proteinúria, microalbuminúria, ela parece estar sendo muito um epifenômeno, né? Tendo a ver com essa questão de alterações do intravascular ou dos fármacos. O fato é, os pacientes com mais frequência estão necessitando terapia renal substitutiva. Tem se discutido talvez fazer diálise 2 vezes por semana, nos de permanência prolongada. De novo, mais questões do que respostas. Tem características frequentes em pacientes graves, esses que fazem a síndrome inflamatória sistêmica e de liberação de citoquina, eles imitam lise tumoral, eles têm hipercalemia muito grave, acidose metabólica desproporcional ao grau de dano renal, hiperfosfatemia desproporcional ao dano renal, que a gente não costuma ver numa insuficiência renal aguda, e isso parece ser uma característica fenotípica dessa infecção. Né? Mas é outra das coisas que bota o burden em cima do sistema de saúde, porque os pacientes ficam dependendo de muitas coisas dentro do hospital, são internações prolongadas. E aqui eu encerro, eu prometi não entrar em nenhuma discussão de tratamento. Acho que a gente tem que entrar em discussão de tratamento quando a gente tiver respostas firmes, cientificamente sonoras, que nos tragam segurança. A gente já sabe que o corticoide usado precocemente talvez não seja bom ou não é indicado, mas a Surviving Sepsis já mostra que o paciente que está evoluindo para SARS talvez consiga ter menos mortalidade, menos tempo de internação em CTI usando o corticoide. Então, se a gente conseguir enxergar que momento é esse e construir um diagrama para saber quando intervir, talvez a gente venha fazer a nossa parte 3 do grupo de estudos durante a quarentena aqui da epidemia de Covid. Muito obrigada e terminamos.